Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Bom, falar um pouquinho aqui sobre o Fla-Flu, né? Sobre o Flamengo mais especificamente, mas a gente vai tratar sobre o Fla-Flu, né? Sobre o grande clássico que a gente teve esse final de semana. Bom, primeiro, antes de entrar no jogo especificamente, esse tópico aqui eu acho muito interessante, né? O Rossi, o goleiro do Flamengo, né, Agustin Rossi, ele se tornou o goleiro com mais minutos sem tomar um gol desde o ano 2000, né? No famoso século XXI. Só estando atrás do Cantarelli, se eu não me engano, que foi lá nos anos 70. É isso mesmo, nos anos 70 o Cantarelli ficou 1000 minutos sem sofrer gols. Né? Então a gente tem aqui, ó. E o Rossi tá aí a 3 jogos e mais meio de bater essa marca, ser o goleiro que mais tempo passou sem tomar gol pelo Flamengo, né? Então, aqui tem os melhores momentos. Eu não vou passar os melhores momentos agora que a gente vai ver daqui a pouco quando a gente vai falando do jogo, né? Mas é muito interessante essa situação, né? Se você parar pra pensar, o Rossi não é um goleiro tido como seguro. O Rossi não é um goleiro que é tido como unanimidade no Flamengo. E a chegada dele foi um pouco conturbada, né? Porque ele foi contratado do Boca Juniors, só que o Boca Juniors não queria liberar ele para o Flamengo, então primeiro liberou ele para um time árabe. Ele ficou 6 meses no futebol árabe, mas mal jogou. Isso prejudicou bastante a chegada dele no meio do ano passado, né? O clube tava uma merda, né? O Flamengo tava uma desgraça. Então ele não chegou como titular, ele chegou como reserva, né? Porque o gol era do Matheus Cunha. Então ele revezava quando o ano foi chegando mais no final. O Rossi jogava uns jogos, o Matheus Cunha jogava outros jogos, e o Rossi foi se tornando cada vez mais o titular de fato, que era já a prerrogativa da contratação dele, né? E esse ano ele é titular absoluto, sem contestação. Bom, dito isso, né? Ele é considerado um goleiro bom de saída com os pés, um goleiro capaz, um goleiro bem eficiente. No Boca Juniors era isso. No Flamengo ele ainda às vezes dá umas rateadas, né? Ele às vezes ainda dá umas. Quebra um pouco a bola, né? Sai do gol igual maluco. Só que de maneira geral, ele é muito bom. Ele não toma gol, né? A verdade é essa. Só que eu acho que vai muito além do goleiro, né? Eu acho que o que a gente tem aqui, cara, é um sistema defensivo extremamente sólido. Tudo bem que os confrontos são contra times muitos do interior do Rio ou times da capital de menor expressão. Mas mesmo assim, o Flamengo já jogou contra o Botafogo, contra o Vasco, contra o Fluminense, que são 3 confrontos de Série A e 3 clássicos, e não tomou gol. Né? É impressionante, foram 2 vitórias e um empate. Então, se você parar pra pensar, cara, é uma performance absurda da defesa do Flamengo. É a melhor defesa do Brasil no ano, né? Pelo menos entre os times de Série A, dos outros times eu não tenho esse conhecimento. Mas é uma performance absoluta da defesa do Flamengo. O trabalho que o Tite faz em recuperar as defesas num primeiro lugar, né? E depois pensar em como fazer o ataque funcionar, tá dando muito certo. É uma característica do trabalho do Tite. No primeiro momento, não tomar gol. Num segundo momento, fazer o gol. Eu gosto dessa ideia. Eu gosto dessa ideia, eu gosto dessa visão porque traz muita tranquilidade. O Flamengo joga muitos jogos muito tranquilo, sem sofrer pressão, sem ficar sofrendo um monte de chute pro gol. E no ano passado, se a gente for comparar, o Flamengo era quase que o oposto. O Flamengo jogava de maneira destrambelhada, sofria às vezes 20 chutes, 25 chutes num jogo. E, cara, ganhava só porque tinha um ataque muito eficiente que fazia 2 gols, 3 gols e tomava um, tomava dois. O Flamengo tomava gol todo jogo, sabe? Então, assim, é bizarro, tá ligado? A diferença que tem o trabalho de um técnico, basicamente. Né? O Tite é um excelente técnico. Eu já sabia disso quando ele veio e fico feliz que tá dando tudo muito certo. Então, falando, né, esse preâmbulo aí sobre o Rossi, né? A gente traz aqui a análise do jogo mesmo, né? De como que foi esse Fla-Flu. Bom, cara, eu acompanhei o Fla-Flu inteiro, né, do início ao fim. O que eu posso dizer aqui? Eu acho que tem 2 pontos centrais. Primeiro, o Flamengo é um time extremamente sólido. O Flamengo é um time que não vai dar muitas chances aos seus adversários esse ano, diferentemente do ano passado. Então, como também é
um elenco extremamente capaz no âmbito ofensivo, individualmente também. Não é só coletivamente, porque o coletivo ainda precisa melhorar no ataque. Mas individualmente, os caras são geniais, né? Se a defesa tivesse entrada, né? Se a defesa tivesse entrado, se a defesa tiver bonitinha, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Esse time vai ser muito difícil de ser batido. E eu acho que no jogo de hoje foi o principal desafio do Flamengo, né? Esse ano até agora, pegar o atual campeão da Libertadores, atual campeão do Campeonato Carioca, né? Que é o Fluminense. E, cara, ganhar sem sustos. O Flamengo ganhou de 2-0, com direito a um bonito gol, segundo gol. E no fundo não sofreu nenhum grande susto. O Cano não chutou pra gol. O Renato Augusto não conseguiu jogar. O Douglas Costa até conseguiu jogar um pouquinho ali pela ponta direita, mas também foi muito ineficiente. O Arias na ponta esquerda foi dominado. O Fluminense não conseguiu criar. O Fluminense não conseguiu jogar, né? E isso é difícil, cara. É difícil fazer isso com o Fluminense. O Fluminense normalmente é um time muito propositivo. É um time que vai te atacar. É um time que vai te dar cacetada, né? E aí você vai ter que se defender. Normalmente, o Fluminense peca um pouco mais na defesa. Na saída de bola, que é confusa. E, de novo, esse jogo teve o famoso dinizismo, né? O goleiro quase entregou umas 2, 3 vezes. Querendo ou não, o primeiro gol do Flamengo saiu de um erro de saída de bola do Fluminense. Então, acabou que o Fluminense pecou um pouco por isso. Porém, uma outra questão que eu acho que deve ser levantada aqui também, e que eu acho que afetou o jogo de alguma forma, é o cansaço, né? O Fluminense foi dominado de maneira bizarra no jogo de ontem, mas muito também porque, na minha opinião, jogou na quarta-feira o primeiro jogo da Recopa, né? Contra a LDU lá em Quito. Então, cara, ó, quarta-feira você tem quinta, sexta, sábado. Você tem 3 dias, né? Até o domingo. Cara, é uma viagem longa até o Equador. São, sei lá, 4 horas de voo. 4, 5 horas de voo, acho que 4. Mas considerando toda a dinâmica do, do voo, né? É, considerando toda a dinâmica do voo, de ir para o aeroporto e tal, pô, pode pôr 5, 6 horas nessa brincadeira, né? Jogou na altitude de quase 3.000 metros, né? Jogou na altitude de quase 3.000 metros. E é muito duro, né? O elenco do Fluminense é um elenco velho. É um elenco envelhecido. Você tem muitos jogadores com mais de 30 anos, com mais de 32 anos, com mais de 34 anos. Isso faz com que a situação fique complicada, né? Pro Fluminense para jogar um jogo tão importante da Recopa, fora de casa, na altitude, viagem longa. 3 dias depois, enfrentar um rival, um jogo duríssimo. Talvez o mais difícil do ano. Talvez não, com certeza o mais difícil do ano também pro Fluminense até agora. Valendo basicamente a Taça Guanabara, né? Então tá valendo alguma coisa, é um jogo importante. Pra cara, na quarta-feira de novo, então tem segunda e terça. E quarta-feira, eu acho que é quarta, pode ser quinta, mas acho que é quarta. Jogar de novo contra a LDU, valendo agora o título da Recopa, pelo menos esse jogo vai ser no Maracanã. E com jogadores com idade mais elevada, cara, eles sofrem muito. Sofrem muito. E eu sinto que o Fluminense sentiu um pouco dessa parte física, né? Principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo, o Fluminense ainda tentou jogar legal, se propor a jogar, se propor a ir bem. No segundo tempo, o Fluminense aceitou muito a pressão do Flamengo e não conseguiu mais jogar. A verdade é essa. Então tem esses dois aspectos, né? Mas, enfim, ainda assim, o Flamengo dominou o Fluminense, não deu a menor brecha. E, cara, o Fluminense precisa se tocar um pouquinho, viu? Ele foi campeão da Libertadores, beleza. Mas esse é um novo ano. E eu não sei se esse time do Fluminense vai dar tão certo quanto do ano passado. No papel, tem excelentes jogadores. Você tem Renato Augusto, você tem o Douglas Costa, você tem o Ganso, você tem o John Arias, você tem o Cano. Só que esses jogadores não são mais crianças. Esses jogadores já são mais experientes. Então, assim, o Fábio mesmo no gol, tá começando também a fazer umas falhas estranhas. Cara, se tiver uma, duas lesões, esse time pode se estrambelhar, viu? Ficar muito dependente do André, mas o André é um volante, então ele não vai conseguir decidir os jogos pro Fluminense. Ele é craque, mas ele é volante.
Então vai ser muito isso. O André ter que decidir, um Alexander ter que entrar em campo para decidir jogo. Você ter o John Kennedy tendo que decidir jogo. Então, bom, é possível, é possível. Mas eu acho que o Fluminense pode sentir um pouco mais do que o normal esse esse ano, esse ano. Tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção para que não seja aí punido pela falta de elenco, né? A verdade é essa. Mas, de qualquer forma, tá classificado também para a semifinal do Carioca, né? Semifinais aí vai ter Flamengo e Fluminense, provavelmente não, provavelmente não, vai ter o Nova Iguaçu e aí Vasco ou Botafogo. Serão semifinais difíceis de qualquer forma, final difícil valendo o Carioca, que vale pouco, mas vale muito, né? A verdade é essa. Vale pouco, mas vale muito. Todo mundo quer ganhar. Pô, perder não dá, né? Ainda mais porque em março, basicamente, só se joga o Campeonato Carioca. Então, só se joga estadual, né? Os campeonatos nacionais não começaram. Enfim, o jogo foi bom, foi digno de um Fla-Flu, um pouco truncado, mas foi bem jogado em certos momentos. O calor das 4 da tarde afeta um pouquinho, ainda tá muito quente, então jogar às 4 é meio duro, jogar no sol, né, e tal. Só no segundo tempo que o sol dá uma saída do campo do Maracanã. Mas de qualquer forma, foi um bom jogo e um excelente resultado para o Flamengo, que vem muito forte esse ano, com um elenco forte, mesmo sem Gerson e com o Vinha ainda não estando 100% para jogar. E sem Léo Ortiz, né? Quem sabe vem o Léo Ortiz aí em algum momento. Mas vem forte. E esse ano o Flamengo de fato será um competidor que não foi no passado.